Estamos conversando com o prefeito de Garça, João Carlos dos Santos, falando sobre o coronavírus. E agora vamos falar da saúde. Nós tivemos, graças a Deus, 2 casos suspeitos que não foram confirmados em Garça, né? Um jovem e uma senhora. Isso. São 2 garcenses que estiveram na Itália e, ao chegar no Brasil, logo chegando em Garça, apresentaram sintomas que indicavam a contaminação pelo corona. Esses 2 garcenses foram isolados, um deles na sua própria residência. A outra pessoa ficou isolada no Hospital São Lucas, não foi por questões de gravidade, e sim porque ela mora junto com a mãe é bem idosa e não teria a possibilidade de se manter em isolamento constante. Então, nós optamos de comum acordo naquela época com a paciente, vamos dizer assim, né? Para que ela pudesse ficar em isolamento no hospital. Ela aceitou, isso criou um pouco de especulação, por que a pessoa estava internada, né? O único motivo ela ficou internada é porque ela tinha os sintomas, mas a grande dificuldade é que a mãe de 95 anos era a pessoa que ela iria conviver. Então, para evitar essa convivência, nós resolvemos em comum acordo com ela que ela permanecesse no Hospital São Lucas em isolamento. Isso foi numa sexta-feira, no sábado foi coletado o material para exame e o resultado logo na segunda-feira à tarde trouxe o negativo. Né? Era uma manifestação intensa que caracterizava os sintomas do corona, né? Mas nós ficamos felizes que ao final o resultado deu negativo para coronavírus. As 2 pessoas estão bem, né, voltaram ao convívio social e com certeza ficaram com a experiência. Né? E é importante nós trazermos esses 2 casos como uma referência e também como um exemplo. Então, nós sabemos que a região já apresenta alguns casos confirmados, né? Muitos casos ainda aguardando confirmação, mas o que é importante, em Garça, hoje, nós não temos nenhum caso suspeito e não temos nenhuma situação que amplie a nossa preocupação. A preocupação nesse momento, como nós falamos anteriormente, é que a sociedade se mobilize, se organize para que evite a necessidade extrema os bloqueios, né? Isso, de utilizar os serviços de saúde. A gente ouve uma palavra muito hoje em dia chamada protocolo. Sim. Né? Existem protocolos de saúde. Né? E por que, seguindo esse protocolo, por que aquela pessoa que tem a suspeita de coronavírus, ela tem que procurar primeiro a USF, que é a Unidade de Saúde da Família? Isso. Nós precisamos entender que dentro do SUS, do Sistema Único de Saúde, a porta de entrada de todo paciente SUS é a atenção básica. Tá? Então, toda a orientação, todo o encaminhamento, todo o desenvolvimento dos protocolos de saúde se dá a partir da atenção básica. Então, imagine você se todas as pessoas, por iniciativa própria, achar que devem ir à UPA. Né? Isso ficaria muito difícil. Então, nós temos 14 equipes de saúde da família, com médicos que já estão preparados para dar o encaminhamento, seguir o protocolo, como você falou, e dar o direcionamento correto para que, caso exista pacientes com necessidade de uma atenção especial, onde o protocolo determina isolamento, ou isolamento domiciliar, ou isolamento hospitalar, quem vai definir isso é a conduta médica no momento do ingresso na atenção básica. Então, é a porta de entrada no sistema de atendimento. E nós temos que entender que a UPA, apesar de também é um instrumento que faz parte dessa rede, ela é um instrumento de urgência e de emergência. Então, os casos extremos, não só de corona, mas qualquer outro tipo de caso, acidentes de trânsito, alguma situação de alta complexidade, um derrame, um AVC ou um problema cardíaco, é natural que nós vamos direto para o serviço de urgência e emergência, que é a porta mais eficaz. Mas é natural que as pessoas, neste momento, procurem as unidades de saúde, porque nem sempre a solução se dará dentro da UPA ou do hospital. Sim, e então, a pessoa corre um risco também de aumentar a exposição. Levar uma criança, um idoso, alguém que tem alguma... Exato. Então, a indicação de se entrar pela atenção básica é fazendo do que a pessoa, ao ingressar nos serviços de saúde, ele possa ser, de uma forma, de acordo com a conduta médica, ele pode fazer o acompanhamento e ficar isolado em casa. Se houver uma gravidade ou uma evolução do quadro, o encaminhamento para os serviços de média complexidade, que é o caso da UPA ou mesmo hospitalar, se necessário, é mais fácil do que nós concentrarmos a solução
Porque qualquer resfriado hoje as pessoas vão se preocupar. É natural que isso aconteça, mas é desaconselhável que todas as pessoas se encaminhem para todos os serviços de saúde achando que vai resolver o problema ali. Mesmo porque não tem remédio. E como que funciona, prefeito, a questão do exame? Como que é feito? Como que é o procedimento? A gente entender como que funciona esse caminho. Bom, o protocolo, é claro que existe a necessidade de uma avaliação médica, né? E para isso os protocolos orientam os profissionais de saúde na qualificação ou no grau. É natural que para a confirmação do vírus é necessário fazer um exame laboratorial. Existem testes rápidos que o Brasil está importando, porém o Instituto Adolfo Lutz é que está habilitado a fazer a confirmação dos casos. Então, importante é o quê? Ingressou na unidade de saúde, segue a orientação médica, não apresenta todos os sintomas de forma intensa, vai para casa, faz a sua, vamos falar assim, a sua reclusão, de alguma forma, o isolamento, de forma que não... E acompanhe a evolução. Não está melhorando ou o quadro está ficando, procure novamente o médico, procure a assistência de forma que possa dar a conduta e o encaminhamento correto, tá? Evitando assim a necessidade de hospitalização e de tratamentos mais intensivos. É natural que isso nos preocupe, é isso que é importante destacar, né? A saúde, não só a saúde pública, mas a saúde particular, de um modo geral, tendo picos de demanda de serviços de alta complexidade, nós teremos dificuldades para atender. Sim. Mas é importante que os serviços de saúde estão organizados, existe uma interação e um envolvimento de todos os serviços de saúde, não só no âmbito do Estado ou no âmbito nacional, mas também no âmbito municipal. As duas instituições que são responsáveis pelos serviços de baixa complexidade ou atenção básica, e os serviços de média complexidade, que vai no Centro de Especialidade Médica, UPA, Raio-X, SAMU, que está dentro de uma outra instituição, todos eles estão alinhados com as propostas de trabalho muito bem definidas, e o que nós precisamos nesse momento é fazer com que as pessoas entendam, como você falou, o funcionamento. Por isso que nós indicamos, a porta de entrada é a unidade de saúde, a UPA está preparada, o hospital está preparado, é natural que nos casos de necessidade de assistência mais intensa, nós também temos uma estrutura no município. Mas é importante destacar, não é fazer aqui, trazer a dificuldade, mas é importante entendermos que dentro de um grande volume de pessoas que precisem, nós temos limitações. Não pode se sobrecarregar o sistema. Então é hora, como eu falei no início da nossa conversa, é dar atenção para aquelas pessoas que precisam de mais atenção. E o exame, a pessoa que precisa, no caso, fazer o exame para ter a confirmação ou não, ele demora quanto tempo para ter o resultado? É uma coleta de swab, coleta de material nasal e boca. Ele vai enviado para o Adolfo Lutz. Na experiência que nós vivemos anteriormente agora, com os 2 casos que nós tivemos, em torno de 2 dias, no máximo 3, nós temos as confirmações a respeito da contaminação ou não. Infelizmente, eu desconheço ainda, até aquele momento, quando nós tivemos os 2 primeiros casos, nós dependíamos do Adolfo Lutz em São Paulo. Mas, naquele mesmo momento, nós coletamos o material, na manhã seguinte, que foi sábado, encaminhamos para o Adolfo Lutz, na segunda-feira à tarde nós estávamos recebendo o resultado. Eu ainda não consigo responder para vocês se nós teremos outras unidades no estado de São Paulo, além do Adolfo Lutz em São Paulo, na capital, se nós teremos outras unidades que estarão prontas para fazer os testes também. Eu não tenho essa informação ainda. Nós esperamos que não, né? Mas digamos que a cidade, só falando bem remotamente, hipoteticamente, venha a ter uma confirmação por coronavírus. Certo. O atendimento é feito aqui, Marília, como que funciona? Olha, nós temos que entender... Porque tem os leitos de UTI e tudo isso, Isso. Né? Nós temos aqui capacidade de dar a atenção, mesmo não tendo leitos de UTI, nós temos leitos com respiradores. Tá? Nós temos pode atender a demanda. Que pode atender a demanda. É natural que essa demanda ela tem um limite, né, de atendimentos. Nós temos respiradores na UPA, nós temos respiradores no Hospital São Lucas, tanto no centro cirúrgico quanto nos 2 leitos que nós temos de cuidados prolongados
que nós temos no Hospital São Lucas, que foram montados em 2018. Nós temos respiradores dentro de equipamentos móveis, né? Mas é um número limitado. Porém, o primeiro atendimento, eu não tenho dúvida de que Garça tem condições de atender as pessoas que necessitem de uma assistência de um nível mais elevado. Mais crítico. Tá? Então, nos preocupa, é natural, isso não é uma preocupação só de Garça, é uma preocupação do Estado de São Paulo, dos municípios, e é justamente o esforço para evitar a contaminação. O bloqueio é que vai fazer a diferença. Se o maior número de contaminação não quer dizer que todas as pessoas vão precisar do serviço, porque muitos de nós podemos estar com o vírus hoje e não apresentar nenhum dos sintomas. É só ficar isolado em casa. Exato. Né? E nos casos que demandem de um atendimento de mais complexidade, os casos que mereçam mais atenção, é isso que é importante. Nós não queremos, com isso, deixar de dar atenção para os casos que merecem atenção. Então, não é um simples resfriado ou um simples espirro que é motivo de requerer serviço, né? É claro que a gente vai dar toda a atenção, mas o que é importante neste momento? Que as condições que nós temos de atendimento, aonde exija uma técnica maior, onde exija uma atenção maior e de maior complexidade, nós temos condições aqui no município de fazer esse serviço. Tanto equipamento quanto profissionais. Sim, tá? Natural, como eu falei anteriormente, a gente tem limites, sim, certo? Nós não temos à disposição ventiladores para intubação de dezenas de pessoas. Extremos, né? Exato, mas nós temos os equipamentos necessários para dar a assistência inicial para os casos que eventualmente venham a acontecer. Não é esse o nosso desejo, eu tenho certeza que as medidas que nós estamos tomando é justamente para evitar esse tipo de coisa, é evitar essa necessidade de serviços de maior intensidade. Sim. Antes da gente ir para o próximo bloco, a questão, então, lembrando, a porta de entrada é a UPA, e o interessante também é que a gente vê vários especialistas dizendo que não se deve fazer automedicação. Sim. Só lembrando, a porta de entrada é a atenção básica. Atenção básica, o SF, perdão. Só corrigindo. A UPA não. A UPA, ela está à disposição também, mas a porta de entrada e a melhor opção é iniciar pelas unidades de saúde da família. Sim. Depois, em função da gravidade, da necessidade, nós temos não só a UPA, mas como também o Hospital São Lucas. Sim. E em níveis mais elevados, nós temos toda a referência de alta complexidade nossa, que é a Marília. Mas a rede está estruturada. Sim. O que é importante neste momento, como eu lhe falei, é as pessoas conhecerem o fluxo, confiarem nos serviços de saúde, né? Acreditarem que aquilo tem que funcionar, dar a sua contribuição para evitar as contaminações em escalas excessivas, porque o que nós sabemos, pelo menos estatisticamente, é que o pico de contaminação ele se dá durante 2 ou 3 semanas. Sim. Depois se estabiliza e naturalmente cai. É o que está acontecendo na China neste momento. Eles tiveram um pico de contaminação, interferiram de uma forma muito intensa, que pese que a população lá são dezenas de vezes maior do que a nossa população, eles buscaram soluções, então eles já passaram por esse momento. E na cidade onde surgiu, lá no hospital, já não tem mais nenhum. Exato, eles já estão emprestando equipamentos para o resto do mundo para poder dar assistência às pessoas. Então, essa é a nossa torcida, é esse o nosso empenho, falar de uma forma franca, direta às pessoas, que o entendimento seja levado à frente de uma forma adequada, como você mesmo mencionou, sem pânico, sem histeria, sem exageros, e neste momento serenidade, solidariedade, tomar decisões em alguns momentos que nos desfavoreçam em função de favorecer uma pessoa que realmente precisa. E estar atento. É natural que as pessoas, ao primeiro sinal de um sintoma, fiquem preocupadas, mas para isso os médicos das unidades de saúde estão preparados para orientá-lo. Estamos falando com o prefeito de Garça, João Carlos dos Santos, sobre o coronavírus. É claro que uma cidade é feita de educação, de saúde, mas também de vida social. Na próxima parte da nossa entrevista, vamos falar sobre os eventos e o coronavírus.